Este é o podcast Deus Quer Falar Comigo. Sou Francisco Xavier e em 3 segundos partilho com você da Palavra de Deus. Caríssimo ouvinte, bem-vindo ao nosso momento de reflexão, de oração. Nós estamos entrando agora no mês de setembro, o mês da primavera, das flores, mês de florir também para a compreensão da Sagrada Escritura. Setembro, para a Igreja do Brasil, é mês da Bíblia. E de modo muito especial, agora em 2021, nós celebramos 50 anos de mês da Bíblia. Veja como isso é bonito. O mês da Bíblia surgiu em 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte, por ocasião da celebração do seu cinquentenário. Veja como é importante isso para nós mineiros. É uma iniciativa mineira. As Irmãs Paulinas, através do serviço de animação bíblica, o SAB, deram o primeiro impulso e, posteriormente, a CNBB assumiu esse compromisso pastoral para o âmbito nacional. Isso significa que a CNBB assume essa proposta da Arquidiocese de Belo Horizonte e a coloca para toda a Igreja Católica no Brasil. O mês da Bíblia é um dos frutos do Concílio Vaticano II, que recomenda, com a leitura e estudo dos livros sagrados, difunda-se a palavra de Deus e seja acolhida com honra e cada vez mais encha os corações dos homens o tesouro da revelação, confiado à Igreja. Portanto, é à luz do Concílio Vaticano II que o mês da Bíblia foi criado para mobilizar o aprofundamento e a vivência da palavra através de um itinerário com a palavra, com o tema específico para cada ano. A Igreja no Brasil institui o mês da Bíblia a partir desta urgência de anunciar a palavra de Deus e a beleza de fazer ecoar no coração dos ouvintes a palavra que renova e impulsiona a missão. Entre seus objetivos estão o de contribuir para o desenvolvimento das diversas formas de presença da Bíblia na ação evangelizadora da Igreja no Brasil, criar subsídios bíblicos nas diferentes formas de comunicação e também facilitar o diálogo criativo e transformador entre a palavra, a pessoa e as comunidades. O texto que nós temos por base este ano, a proposta do estudo, é o texto da Carta de São Paulo aos Gálatas. O lema é: todos vós sois um só em Cristo Jesus. O material que nós utilizaremos para os nossos encontros, que já te explicarei qual a proposta, é um livretinho do Centro Bíblico Verbo, que nos ajuda a compreender a Carta aos Gálatas, da editora Paulus, e também um roteiro de reflexão bíblica desenvolvido pela Pastoral Bíblica da Diocese de Teoflotone, que tem à sua frente o Padre Eliseu, um grande amigo e que auxilia sempre nas minhas reflexões da palavra, professor aqui no seminário, e que me disponibilizou esse material para poder trabalhar com você e ajudar na compreensão deste texto. Portanto, é interessante que, antes de mais nada, nós compreendamos a necessidade que Jesus apresenta de que a palavra não seja só para uma nação, não é só para os judeus. O muro da divisão foi destruído, caiu por terra. Não há mais divisão entre judeus e gentios, não há mais divisão de preto e branco, não há mais divisão de gordo ou magro, não existe divisão. O que existe é a palavra que nos convida ao amor. E a proposta da Carta aos Gálatas vem de um lamento de Paulo por perceber uma comunidade que estava se sucumbindo ao legalismo que cegava a vivência e fazia com que estes homens e mulheres desta comunidade, dos Gálatas, se perdessem na graça, se afastassem do amor de Deus, investindo simplesmente na vivência da lei, que não é a proposta de Cristo. Portanto, vamos então à nossa introdução. A proposta deste trabalho
de refletir a palavra com o ideal referente à Bíblia é que nas próximas quartas-feiras nos encontremos. Neste momento, a você que recebe o podcast, a você que escuta o Ângelos na Rádio Bom Sucesso, a você que escuta na Rádio Arcanjos este programinha, esse podcast, para que você possa interagir com a palavra e compreender um pouco o texto. Todas as quartas-feiras deste mês de setembro estaremos destinados a este momento. Portanto, não será lido o evangelho específico do dia, como manda a liturgia, mas sim a proposta do texto da carta aos Gálatas. Rezaremos e compreenderemos 4 temas específicos. Este nosso primeiro encontro de hoje é a título de compreensão e apresentação e também de uma introdução à carta aos Gálatas. Portanto, vamos a essa introdução. No tempo de Paulo, a Galácia era uma província do Império Romano na Anatólia Central, onde hoje fica a Turquia. O povo da Galácia vivia da agropecuária, com a produção de cereais e vinhos. Grandes fazendas de ovelhas para a produção de lã. Era um povo conhecido, muito conhecido pela produção da lã. A maioria da população estava submetida à escravidão do Império, o Império Romano, na miséria por causa da cobrança dos impostos, no abandono por parte dos governantes e sofrendo violência por parte do exército. Segundo os Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e 16 também, Paulo esteve por 3 vezes na região da Galácia, predominantemente pagã. Ali anunciou o evangelho de Jesus crucificado e fundou comunidades que vivenciaram o amor fraternal com gestos de acolhida e de solidariedade a partir do princípio da liberdade, alcançada por meio da fé em Cristo. O entusiasmo desse povo a que Paulo foi anunciar o evangelho durou muito pouco. Na ausência do apóstolo, chegaram na região os cristãos de tendência judaizante, pregando que os cristãos, para salvarem-se, tinham que circuncidar-se e observar certas prescrições da lei de Moisés. Ao mesmo tempo, tentavam desacreditar Paulo por não ser do grupo dos 12 e colocar em dúvida o que ele havia ensinado. Isso gerou um grande conflito e muita divisão nas comunidades gálatas. E na carta, Paulo lamenta que o entusiasmo dos Gálatas tenha sido tão pouco duradouro. Para seguirem outro evangelho, vocês abandonaram tão depressa a graça a Cristo, diz São Paulo. O apóstolo defende que a salvação vem pela fé em Cristo crucificado e não pela observância da lei. Isso é uma chave, caro ouvinte, que precisa ficar na nossa cabeça. A salvação vem pela fé em Cristo crucificado e não pela observância da lei com suas normas e ritos. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Para Paulo, voltar à observância própria da lei é deixar-se escravizar de novo e, ao mesmo tempo, favorecer todo tipo de discriminação e exclusão de pessoas. Pior ainda, invalida a salvação que Cristo alcançou para nós por sua cruz e ressurreição. Pois se devemos viver segundo a lei, então é em vão que Cristo tenha morrido por nós. Esse amor gratuito de Jesus Cristo é que nos faz experimentar a verdadeira liberdade e estabelece a igualdade entre as pessoas e o espírito de fraternidade e comunhão na comunidade. Provavelmente, Paulo estava em Éfeso quando escreveu a carta aos Gálatas por volta do ano 57 depois de Cristo. Essa é uma breve introdução para que nos nossos próximos encontros você possa se situar na proposta que cada encontro nos trará. Perceba que na segunda quarta-feira, na semana que vem, nós iremos trabalhar o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. Uma apresentação que São Paulo faz do Evangelho de Cristo contrapondo-se ao Evangelho instaurado pelo próprio imperador romano. Havia um culto ao imperador naquele tempo e havia um Evangelho do imperador que se consolidava por um sistema muito bem pensado e estruturado de estradas, correio, hotelaria, hospedagem, meios
com os quais se utilizava o imperador para fazer chegar aos ouvidos do seu povo, do seu império, o que ele achava que convinha ser ouvido, o que o imperador destinava como certo ou como errado. O imperador era o governador que trazia paz para o império, então ele deveria ser venerado como um deus. Perceba a contraposição do evangelho do imperador e do evangelho de Jesus Cristo, anunciado por São Paulo, trazendo para esse povo oprimido e sofrido a proposta da libertação em Cristo Jesus. Isso é muito bonito e nós, para os próximos encontros, teremos muito o que conversar. Será muito agradável e espero que seja muito útil para você esta reposição do momento da reflexão por um estudo bíblico, especificamente pelo motivo de estarmos no mês da Bíblia e, mais especificamente ainda, 50 anos de mês da Bíblia no Brasil. Portanto, hoje, fiquemos por aqui. Vamos rezar a oração proposta para cada dia de encontro neste mês da Bíblia. Jesus, Mestre, vós sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis à ação do vosso Espírito e fiéis na vivência do vosso Evangelho. Sois a luz e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as sagradas Escrituras. Sois a liberdade e a vida. Transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de fraternidade e de paz. Fazei-nos crescer no vosso amor, para que sejamos como o apóstolo Paulo, testemunhas vivas do vosso Evangelho. Com Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, guardaremos a vossa palavra, meditando-a em nosso coração. Amém. Caríssimo ouvinte, que a paz e o bem permaneçam em nós, em nossas casas e em nossas famílias. Pelo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espero ansioso para a próxima quarta-feira, tá bom? Amanhã segue a liturgia diária. Fique em paz e até amanhã, com a graça de Deus. Este é o podcast Deus Quer Falar Comigo. Sou Francisco Xavier e em 3